mas a gente está falando de embalagem para alimentos, né? Então, um dos objetivos do relatório foi definir, né, como está a situação atual da aprovação desses materiais para contato com alimentos. Então, a gente vê, existe para todos os materiais plásticos, e o poliestireno não é uma diferença, existe toda assim, mitos que rodam a internet, que rodam, que um fala, outro repete, sobre o problema de aplicação de materiais plásticos em sistema de congelamento, a quente, e que isso não é bom, e que não é bom para a saúde. Mas a gente tem que entender e o que eu vou apresentar para vocês em termos de avaliação de segurança não é diferente. Ele vale para o poliestireno expandido, mas ele vale também para os outros materiais plásticos, para papel, para vernizes de lata e tudo mais. Como é que a gente garante que um material é seguro para contato com alimentos? Então, eu tenho que avaliar duas coisas: o risco e a exposição do consumidor. Então, eu tenho que ver a substância ou as substâncias presentes no material apresentam algum risco toxicológico? Elas podem causar câncer ao longo do tempo, né? Então, tem toda uma preocupação em relação ao risco da substância. E a exposição, quanto dessa substância sai da embalagem e passa para o alimento? E se passa para o alimento, o consumidor vai ingerir. E aí eu tenho a exposição do consumidor. Esse controle ele é feito através da legislação, né? Legislação que regula materiais para contato com alimentos. Então, o risco eu controlo através de listas positivas. Então, as legislações, seja no Brasil, Mercosul, Europa, Estados Unidos, China, Japão, sempre se baseia numa lista positiva. Essa lista positiva, existem os polímeros, os aditivos que são aprovados, que já foi estudado o seu risco toxicológico e que se concluiu que eles são aprovados para contato com alimentos. Quer dizer, se passar para o alimento, ele não oferece risco. Essas listas positivas, então, eu estou fazendo a formulação de um material. Eu estou escolhendo os aditivos, a resina. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se esse material, cada um dos componentes estão na lista positiva. Porque se está na lista positiva, quer dizer que já foi estudado e que já se concluiu que nas aplicações para contato com alimentos isso é seguro. Então, esse é o coração da segurança. Então, eu tenho lista para resinas, lista para os aditivos e também tenho regulamentos específicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre pigmentos e corantes. Agora, no caso da exposição, eu tenho que fazer ensaios de migração, né? Os ensaios de migração, eu vou colocar o material em estudo em contato com um simulante do alimento, um simulante que vai extrair alguma coisa do alimento, e aí eu vou ver o quanto migrou. Porque mesmo que seja seguro, eu tenho que manter essa migração no nível aceitável. Porque ninguém quer comer nada que não seja alimento, né? Então, mesmo que seja seguro, é importante que não migre. Então, todos os materiais, eles são submetidos a ensaios de migração. Então, se eu uso materiais que têm só substâncias que estão nas listas de aprovados, e eu faço o ensaio de migração, eu garanto a segurança. Então, as legislações nacionais, a do Brasil, que é a legislação do Mercosul, e as internacionais, que a gente avaliou, que é da União Europeia e da Americana, elas autorizam o uso do PS, do XPS e do IPS para contato com alimentos. Por quê? Porque o monômero de estireno e o poliestireno estão listados, os aditivos e os agentes de expansão normalmente utilizados para essa fabricação, eles constam das listas positivas. Então, isso já é mais de meio caminho andado.
né? Então, no Brasil e Mercosul, o monômero de estireno ele consta da lista positiva de monômeros. A nossa legislação é igual à legislação da União Europeia, assim, em princípio. Então, ela lista os monômeros que são aprovados e aí qualquer polímero feito a partir daqueles monômeros automaticamente está aprovado. Então, a gente entra na resolução 56, a gente vai achar o monômero de estireno, né? Os agentes de expansão e os aditivos, eles constam da resolução 17, que é a resolução que tem os aditivos para materiais para contato com alimentos. E no caso do monômero de estireno, na legislação Mercosul e na legislação da Europa, não tem limite de composição estabelecido, quer dizer, não existe necessidade de controle do residual, tá? Lembrando aquilo que eu falei bem no comecinho, que o polímero, né, o estireno, ele não está solto no polímero, ele faz parte do polímero. E o polímero não migra. Só pode migrar alguma coisa que está solta. Então, se no processo de polimerização sobrar um pouquinho do monômero, é ele que é capaz de migrar, não o polímero. E pode migrar os aditivos que estão ao redor do polímero. Mas aqui o que a gente tem, que na legislação Mercosul e da Europa, não existe limite de composição estabelecido para o residual do monômero. No caso dos Estados Unidos, a legislação dos Estados Unidos tem uma outra estrutura. O monômero de estireno e os aditivos, os agentes de expansão, eles constam da legislação, né? São várias seções que são publicadas no Code of Federal Regulations, no título 21, que trata de aditivos indiretos para alimentos. E no caso dos Estados Unidos, existe um residual de estireno no polímero que não pode ser superior a 1% em peso. Gente, 1% é muita coisa, um número muito alto. Ou no caso de produtos gordurosos, é 0,5%. Eu não sei se vocês já tiveram contato, mas o monômero de estireno ele tem um cheiro muito característico. Então, se ele estiver presente numa quantidade muito inferior a 1%, eu já sentiria na embalagem, ninguém ia conseguir comer o que está lá dentro. Então, é realmente um limite bastante alto, o que demonstra a segurança. E os aditivos, eles são listados nessa outra seção. No caso se eu tiver daí, por exemplo, o produto pigmentado, porque até agora eu falei do polímero, dos aditivos, do agente de expansão, mas eu tenho que me preocupar com os corantes e pigmentos que eu uso para colorir. Então, todos os regulamentos, eles têm requisitos específicos para corantes e pigmentos. Então, no caso do Brasil, eu preciso seguir critérios de pureza e eu vou fazer ensaios de migração específica no produto acabado. Então, o critério de pureza se aplica ao pigmento. Então, se eu sou fabricante de EPS, eu tenho que escolher um fornecedor de pigmento que demonstre para mim que atende o critério de pureza estabelecido na resolução 52. Da mesma forma, se eu estou na Europa, eu tenho que atender a resolução do Conselho Europeu, a AP 89, que também é baseada em segurança e critérios de pureza. Além disso, né, na legislação brasileira, fala que a embalagem final ela vai ter que ser submetida a um ensaio de migração específica de metais, né, quando ele é colorido assim. Esse critério de corantes aqui se aplica a corante para qualquer tipo de material plástico, não é específico do poliestireno. O poliestireno segue a regra de toda a resina plástica para contato com alimentos. No caso da FDA, ela já tem um princípio de aprovação diferente. Ela tem uma lista positiva de corantes e pigmentos. Então, eu tenho um corante ou pigmento, ela tem que estar presente, listada nessa lista
daqui da FDA. Então, quando a gente for comprar uma bandeja, né, eu sou da indústria de alimentos, vou especificar uma bandeja de EPS, de XPS, eu vou falar para o meu fornecedor que eu gostaria de ver, né, se o pigmento utilizado para colorir atende os critérios de pureza da legislação. Então, a gente falou da lista positiva, né, do que eu posso usar na composição. E o outro lado é a exposição, é o ensaio de migração. Eu tenho os ensaios de migração total, que eu coloco a embalagem em contato com um simulante do alimento. Esse simulante do alimento, ele tem que ter características que vão levar a interação com a embalagem similar à do alimento. E a migração total, eu vou colocar em contato, né, e vou deixar um tempo em contato com a embalagem e depois eu vou medir tudo que migrou. Eu não sei o que migrou, eu só vou ver em peso tudo que migrou. Agora, podem ter alguns aditivos, algumas substâncias que eu vou precisar medir especificamente o que migrou. Daí eu tenho a migração específica de componentes. No caso do que a gente avaliou, dos aditivos, do agente de expansão, do poliestireno, não há necessidade de fazer a migração específica de aditivos. Agora, o que é que interfere nesse contato, né? Então, a gente sempre fala assim, a embalagem vai transferir um composto para o alimento. Mas, na realidade, o que acontece é que o alimento entra na embalagem e extrai o que é móvel, né? Por isso que a característica do simulante é importante. Eu tenho que simular a substância que vai entrar em contato com a embalagem, porque é ela que vai ser capaz ou não de extrair as substâncias que estão lá dentro da embalagem. Então, os ensaios de migração dependem da natureza química das substâncias capazes de migrar, da interação dessas substâncias com o alimento, que é a função da natureza química da substância e do alimento, da área de contato, embalagem e alimento e da temperatura e tempo de contato. Então, o potencial de migração vai depender da composição e da aplicação pretendida. Então, se eu pensar assim, uma embalagem para um peixe congelado, eu vou fazer um tipo, eu tenho uma situação de contato, eu vou ter um potencial de migração. Se eu vou usar uma embalagem para, por exemplo, para aquecer no forno convencional, eu vou ter uma outra situação de contato e um potencial de migração maior. Então, não existe um só ensaio de migração. Eu tenho que fazer o ensaio de migração que simule a minha aplicação. E aí a legislação, ela tem a lista dos simulantes, né? Então, esse aqui, depois a gente pode mandar a apresentação para vocês, né? Esse aqui é só... Mas, assim, dependendo do tipo de alimento, por exemplo, se eu tenho um alimento ácido, né, aquoso ácido, eu vou usar como simulante uma solução de ácido acético a 3%. Se eu tenho um produto gorduroso, eu vou usar uma solução de etanol a 95%. Se eu tenho um produto alcoólico, eu vou usar uma solução de etanol. Então, essas soluções aqui, elas tentam simular o poder extrativo do alimento. Então, por exemplo, se eu tiver uma embalagem que é para carne, um poliestireno para aquela bandejinha de carne, então eu vou ter que fazer o ensaio de migração com um simulante gorduroso e um simulante aquoso, porque a carne é ao mesmo tempo gordurosa e aquosa. Se eu for fazer, por exemplo, eu vou colocar lá uma lasanha, né? Uma lasanha com molho de tomate. Então, eu vou fazer um contato com simulante ácido, né? Que vai simular o poder de extração da lasanha. Depois, aqui a gente fez uma avaliação muito simples das principais aplicações que a gente pode ter no mercado de EPS e XPS para alimentos e quais são os simulantes que eu utilizaria.
Então, isso daqui é importante para quem, na indústria de alimentos, vai especificar a embalagem e vai pedir para o seu fornecedor o atendimento da legislação. Então, se eu sou o fabricante da lasanha e meu fornecedor vem com laudo de migração específica para água, eu vou falar, olha, não pode, né?